Já! Vamos então para a segunda parte do crime de importunação sexual. Lembrando que o crime de importunação sexual substituiu a contravenção penal. Bom, nós estamos falando aqui da questão dos exemplos de importunação sexual, né? Então, imagine um exemplo aqui. Um homem com desejos lascívios e perturbadores, que valendo-se da superlotação do coletivo, aproxima-se da vítima a ponto de esfregar seu órgão genital nela até ejacular. Aqui nós tivemos o contato físico, quero dizer para vocês, como, por exemplo, se ele passasse a mão no glúteo da vítima, se ele passasse a mão na genitália da vítima, se ele passasse a mão nos seios da vítima, eu teria importunação sexual. Mas eu também teria importunação sexual naquelas situações em que ele, para satisfazer a sua lascívia, se masturba na frente da vítima. Atenção, aí não teria contato físico, mas ele está importunando a vítima sexualmente sem o seu consentimento. Bom, vamos falar do tipo subjetivo. É importante que haja o dolo, que é a consciência do fato e a vontade de produzir o resultado, né? Consciência do fato e vontade de produzir o resultado. Ora, a consciência do fato, ele sabe que ele está com desejo sexual, ele vai em cima daquela mulher e ele vai no sentido de satisfazer a sua lascívia. Nós tivemos um caso, Lu, na violência doméstica, lá na vara de violência doméstica, interessante. Nós tínhamos um marido que ele era agressor, ele agredia a mulher, e ele, então, a mulher denunciou ele, e ele foi denunciado e teve uma medida protetiva em que ele tinha que ficar afastado dessa mulher. Atenção, não podia ter contato físico com essa mulher. Como os dois moravam na mesma casa, foi flexibilizada essa questão. Todavia, ele ia na parte de baixo da casa onde ela morava, entrava na casa, tirava a roupa e ficava se masturbando na frente dela, sem o seu consentimento. Isso aí é uma importunação sexual? Sim. Veja que ele tinha consciência de que ele não podia estar lá. Veja que ele tinha consciência de fazer o desejo sexual. Portanto, ele deve ter a vontade de cometer o fato, buscando aquele fim. E, no caso, é a prática do ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a lascívia sua ou de outrem. Ele pode estar praticando aquela atitude sexual para satisfazer a lascívia de terceiro. Não admite a forma culposa, porque eu só tenho dolo, eu não posso praticar esse crime por negligência, imprudência e imperícia. Imaginemos o vizinho lá e está se masturbando para a mulher vizinha vê-lo, e ele diz assim, não, eu não sabia, eu abri a janela por imprudência. Mentira, não existe isso, nesse crime tem que ter o dolo. Muito difícil a configuração da tentativa. Ou ele começa a agarrar a mulher, pegar nas partes íntimas e está consumado, ou nós não teremos a tentativa. Também, como disse, a consumação desse crime, atenção meus amigos policiais, ela se dá no ato de importunar alguém através de um ato libidinoso, já consuma o crime. Na hora em que ele se esfrega na mulher no coletivo, na hora em que ele começa a se masturbar, na hora que ele tira a parte sexual, na hora que ele pega nos seios da mulher, sem o seu consentimento, nós teríamos uma importunação sexual. Lógico que se ele pegar nos seios da mulher com violência, se ele pegar nas partes íntimas com violência, se ele penetrar com o dedo nas partes íntimas com violência, nós teremos o estupro. Como eu disse, violência ou grave ameaça, estupro. Não anuência da mulher sem violência é importunação sexual. Então eu tenho um crime formal, que é aquele em que eu não tenho um resultado naturalístico. O homicídio ele tem um resultado naturalístico, é um crime material, tem uma pessoa que morre. Aqui eu não preciso ter um contato físico, atenção, daí eu não tenho um resultado naturalístico. Não há necessidade de que ele, por exemplo, rasgue a roupa da vítima ou arranhe o corpo da vítima
para eu ter esse resultado naturalístico, o crime. Não há necessidade. Crime formal. A necessidade de atingir a lascívia própria, ela é só um exaurimento. Imagine que ele vem ejacular depois de ter se esfregado na vítima, no coletivo, no ônibus, no trem. Isso é um mero exaurimento do crime. Gente, também eu queria pontuar aqui as diferenças quanto aos crimes de estupro. Como eu já disse e repito sempre, para você que vai fazer concurso público, para você que está num curso de formação de praças, né, o pessoal da Polícia Civil, o novo tipo penal diferencia-se do crime de estupro por não prever que haja necessidade de violência ou grave ameaça. Então, o estupro são esses atos libidinosos ou de conjunção carnal praticado por violência ou grave ameaça. Aqui não. Aqui eu tenho um crime praticado sem violência ou grave ameaça, mas de importunação sexual da mulher. Esses são elementos do tipo e necessários para a configuração do delito de estupro. A violência ou grave ameaça caracteriza o estupro, não sendo permitido pelo princípio da especialidade em casos em que haja um ímpeto ou brutalidade no cometimento dos atos libidinosos. Como eu disse, se houver violência, brutalidade na prática do ato libidinoso, a polícia não vai autuá-lo por importunação sexual. A polícia vai autuá-lo, vai enquadrá-lo no estupro. Por quê? Porque se houver violência, estupro. Se não houver violência, eu vou enquadrar na importunação sexual. Bom, e a ação penal? Como eu já disse, esse crime, ele tipificou a importunação sexual e a divulgação de cena de estupro, tá? Podemos marcar uma outra aula para falar sobre a divulgação de cena de estupro. Podemos marcar uma outra aula para falar daquela divulgação de fotos íntimas, daquela chantagem que o cidadão faz quando a mulher não quer mais ele, de colocar fotos íntimas. Mas nessa aula eu quero falar apenas da importunação sexual, que é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, o Ministério Público não depende do consentimento da vítima e você, policial, pode autuar o cidadão, mesmo que a vítima seja namorada dele, diga, não autue ele, porque é ação penal pública incondicionada. Crimes de ação penal contra a liberdade sexual e crimes sexuais contra vulneráveis são de ação penal pública incondicionada. Então, estupro contra criança, tá? Crimes contra a dignidade sexual da mulher são de ação pública incondicionada. O Ministério Público pode proceder sem o consentimento da vítima. Eu falo isso, Lu, porque nós temos situações em que a vítima vai lá e pede, ela pede para... eu vi ontem uma denúncia em que a defensora juntou uma declaração da vítima de que a vítima não queria mais depor, não queria mais o prosseguimento do feito. Eu quero dizer para vocês, meus amigos, que se o crime for de ação penal pública incondicionada, isso não importa. Vocês têm que proceder, vocês têm que apurar. E ela não tem direito, viu, Lu, ao silêncio. A vítima, só quem tem direito ao silêncio é o acusado. Atenção, a vítima ela tem obrigação, como a testemunha, de depor sobre fatos que ela tenha conhecimento. Então, a liberdade sexual, crimes sexuais contra vulneráveis são de ação penal pública e ela tendo ela querido ou não, será apurado com as causas de aumento de pena, né? E aquelas situações que nós tivemos a previsão do estupro coletivo, tá? E do estupro corretivo que foi introduzido na nossa legislação. E eu vou acabando por aqui o crime de importunação sexual. Eu pergunto até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?